Olha, gente, a Câmara dos Deputados retomou nesta manhã a discussão da proposta de reforma da Previdência. Até agora, gente, 264 deputados federais estão presentes em plenário. A votação ocorrerá ao longo de toda a tarde dessa quarta-feira. Para ser aprovada, a reforma precisa de 308 votos, o equivalente a 3/5 dos 513 deputados. Para as imagens ao vivo aí da TV Câmara, né, que a gente reproduz agora, diante de todos os debates, os embates no entorno da reforma da Previdência, para esclarecer as principais dúvidas, especialmente aí em relação a essa reforma, o que vai mudar na aposentadoria de diferentes categorias. A gente abre espaço agora, né, no nosso Facebook, participe lá, e também eu recebo aqui o presidente da Comissão Especial de Seguridade Social da OAB, o advogado Tiago Kidritsky. Acertei o sobrenome, doutor? Seja muito bem-vindo aqui. Boa tarde para o senhor. Boa tarde. A gente percebe aí que está acontecendo, depois de vários, passou pela comissão, né? E agora, em plenário, 308 votos. Na prática, doutor, o que muda para o trabalhador mais comum, aquele que é atividade de serviços, de comércio, né? Que tem aí um comérciozinho pequeno, de bairro. Muda na prática alguma coisa, doutor? Muda. Trabalhar mais e receber menos. Digamos assim, esse é o resumo, né? Os valores dos cálculos dos benefícios vão ser afetados, né? Precisa trabalhar mais para manter um valor que se teria com a legislação anterior, e o aumento do tempo de contribuição, porque agora vai ter a idade mínima. Dona de casa, muda o que para dona de casa? Que na prática não contribui, né, com a Previdência, mas tem as suas atividades ali. Como é que ela... O que vai mudar no dia a dia da dona de casa? Tem a dona de casa que não contribui, que aí não muda nada, mas tem a dona de casa que contribui, e que vai ter que contribuir um tempo maior e vai ter a idade mínima para sua aposentadoria também, né? Vai ser para mulher 62 anos, inclusive essas que contribuem, essa contribuição especial da dona de casa, mas todas as mulheres em geral, no geral é 62 anos a idade mínima, e homens vai ser 65 anos. 62 e 65. Teve uma categoria que fez pressão em Brasília nos últimos dias aí, algumas questões acabaram mudando no texto base da Previdência, que é os policiais. Policiais federais foram até lá, policiais civis também, pressionaram o governo federal. Para os agentes da Polícia Civil, da Polícia Federal, o servidor público e da segurança privada, existe alguma diferença de quem trabalha com segurança pública e segurança privada? Existe. Olha, e um dos que vão ser mais afetados vão ser o da segurança privada, os vigilantes, que hoje têm direito à aposentadoria especial, né, sem idade mínima. Sim. Eles vão ter que se aposentar com 65 anos, o vigilante. O policial está no texto 55 anos, mas pelos destaques, e tem um comentário de que ainda podem modificar alguma coisa no dia de hoje, ou se passar amanhã, né? E também com a questão da entrada dos municípios, dos estados e municípios para afetar os policiais que são estaduais. Então, são cenas dos próximos capítulos que a gente tem que acompanhar hoje. Mas, em princípio, no texto, policial federal 55 e vigilante 65 anos de idade. 65, ou seja, vai ter que trabalhar mais, né, para poder compensar nisso. A gente também tem uma audiência bastante forte no interior do estado, em várias regiões do estado. O pessoal pergunta muito, e o trabalhador rural, aquele da lida do campo, né, o agricultor, aquele que tem uma agricultura familiar, uma pequena propriedade, e que muda na vida dele? O agricultor rural, né, o segurado especial, chamado assim, foi retirado do texto. Então, após muitas negociações, muita briga, tiraram todo o aspecto da aposentadoria do rural do texto desta PEC. O que não quer dizer que não vai ser modificado alguma coisa por lei infraconstitucional depois, porque tem muita coisa que pode se mudar por lei infraconstitucional no trabalhador rural. Professores, né, uma categoria tão já sofrida no nosso dia a dia, recebe aqui no estado parcelado servidores estaduais, né, servidor do setor privado, professor do servidor privado, do setor privado. O que muda para ele, se é que muda alguma coisa na Previdência? Muda bastante, professor. O homem vai ter idade mínima, na regra geral, de 60 anos, a mulher de 57. Isso ficou a configuração atual do texto. E o valor
que em princípio a maioria vai ser reduzido, porque vai precisar trabalhar mais e não vai ter mais aquele descarte, isso para todos os trabalhadores, não só para os professores, dos 20% menores salários, que na legislação de hoje, se cai fora os 20% maiores salários, então a média fica maior, os 20% menores salários. Com a proposta da reforma da Previdência, todos os benefícios vão cair, porque esses salários não vão ser mais desprezados. Além disso, né, com 20 anos de tempo de contribuição, se tem uma cota um coeficiente de 60% da média. A média vai ser menor. Então, vai ser 60% com 20 anos, aumentando 2% a cada ano de contribuição posterior. Em resumo, valores menores para os professores e mais trabalho. Agora, doutor, essa é uma reforma que já vem sendo debatida em governos anteriores. No último governo parecia que ia ser votada, acabou não entrando em pauta na votação da Câmara dos Deputados e agora, no atual governo, ela vem com força. A confiança, se ouve muito de especialistas também, que a confiança do empresariado, de quem manda na economia, ela pode crescer, pode ser retomada com a aprovação do atual texto. O senhor acredita que isso vai ter um impacto imediato até o final do ano na retomada dos postos de trabalho? Os empresários vão se sentir, as indústrias vão se sentir mais confiantes depois da aprovação desse texto em retomar investimentos e diminuir aí esse enorme contingente de desempregados, quase 13 milhões, 14 milhões de desempregados no país? Essa é uma resposta de futurologia muito difícil de saber, porque a economia é algo muito volátil e difícil previsão. Pode ser que passe a reforma, como passou a reforma trabalhista, e nós não tivemos nenhum efeito prático na economia. Exatamente. Ou pode ser que tenha um efeito de aumento da bolsa, etc e tal. O que é certo na reforma é que os trabalhadores vão ter que trabalhar mais, né, por mais tempo. O governo vai economizar um dinheiro. Agora, os efeitos na economia, muito arriscado dizer. Eu acho que isso fica, assim, por uma previsão futurológica. Tá certo. Acompanhamos, então, todos os desdobramentos da votação que está acontecendo hoje. É o primeiro turno da votação da Câmara. Dr. Tiago Kidritsky, muito obrigado pela prazer estar aqui. Sua presença aqui no SBT Rio Grande. 12h40, gente.